sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje, dia de estreia, meu amor. A gente vai estrear um quadro novo por aqui. É um quadro de destaques do mês. Nesse quadro surgiu de uma ideia, porque todo mês lá no nosso Instagram, se você não segue a gente, segue lá, vai aparecer aqui embaixo para você, nosso @. Eu sempre posto um print, né, do nosso BG Stats com os jogos que eu joguei no mês, né? Então é uma retrospectiva de cada mês. E eu falei, por que não? Por que não a gente não fazer isso na forma de um vídeo? Porque é uma das partes que eu mais gosto quando eu ouço podcasts. Eu ouço muito podcast. Aliás, para todos os meus amigos podcasteiros, não vou citar todos aqui para não ser indelicado. Um grande abraço, um beijo para vocês. Uma das partes que eu mais gosto do programa deles é quando eles falam os destaques deles, do que eles jogaram, né, o que viu mesa na semana, no mês e tudo mais. Eu gosto muito disso. Porque às vezes num papo rapidinho ali, você saca algum jogo e fala assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso nesse jogo, né? Olha que legal os comentários, umas primeiras impressões. Resolvi transformar isso num quadro aqui pro canal, que estamos chamando, pelo menos até esse momento, como destaques do mês, na falta de um nome melhor. Se você tem uma sugestão aí, deixa aqui embaixo. Isso aí. E se vocês curtirem esse tipo de formato, a gente faz mais vezes. E aqui a Dai, meu amorzinho, está de volta aqui no canal com a gente, gravando esse quadro comigo, que a gente vai falar um pouco do que a gente jogou, do que a gente... ou não, né? Porque nem sempre, só porque a gente é um casal, a gente joga junto. A Dai joga muito sozinha, com outras pessoas, eu jogo muito com outras pessoas também. Bom, e daí a ideia é essa, a gente falar um pouquinho. Alguns desses jogos a gente jogou só uma partida, então vai ser meio que primeiras impressões. A gente não costuma gravar vídeo de jogos aqui que a gente não gosta, então a gente vai citar jogos que a gente jogou e não gostou aqui, então esse vídeo aqui não é um tipo de vídeo só para falar bem, a gente vai falar mal de alguns jogos também que a gente não curtiu muito a partida, ou porque o jogo não foi tão legal, ou porque a partida não foi tão legal, que são coisas diferentes. Enfim, é isso, a gente vai bater um papo aqui com vocês, então já pega a pipoca e assiste aí com a gente. E já aproveita e deixa o like para incentivar a gente se você gostar desse conteúdo. Comenta aí se você gostar, que você quer que a gente faça mais vezes. E é isso? É isso? É isso. Se inscreve. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ela já perdeu a prática. Já faz um tempinho que eu não apareço, né? Então falta um pouquinho de prática. Bom, estamos no meio de junho, mas a ideia é sempre fazer mês anterior. Então a gente vai falar sobre maio, que é inclusive o mês de aniversário do meu amor aqui. Ela fez aninhos e inclusive no aniversário dela foi aniversário com jogos aqui em casa. Foi um aniversário com jogos, mas eu vou dizer que eu não tava muito pra jogos nesse dia, né? Eu tava mais pra curtir a galera e tal. Bater papo, então na verdade quem jogou mais foi o Fran. Bom, vamos começar tirando as crianças da sala e falando qual foi o jogo mais jogado do nosso mês. Pode ser? Pode ser. Bom, o jogo que eu mais joguei no mês passado, que não necessariamente foi a primeira partida, mas foi o jogo que eu mais joguei, foi o That Time You Kill Me. É um jogo exclusivo para 2 jogadores, o que é engraçado, porque é difícil o jogo para 2 jogadores ter tanta mesa aqui em casa. Porque, em geral, a gente está em mais pessoas, e mesmo quando tá só eu e a Dai, a gente acaba jogando aqueles jogos que até rodam para mais jogadores, né? E acaba jogando só eu e ela. Na verdade, jogos que são para mais jogadores e que rodam bem 2 jogadores, né? Você quer dizer. Mas o engraçado é que esse jogo especificamente o Fran jogou muito, mas não jogou comigo. Eu ainda não joguei esse jogo. Acho que foi até por isso que ele acabou vendo mesa, porque eu acabei jogando ele em momentos que tava só eu e mais um outro amigo aqui em casa, né? Foi um lançamento aí recente da Galápagos e que a gente pegou logo que saiu. E grata surpresa, viu? Um jogo bem legal, estilinho xadrez. Eu que jogava xadrez, né? Gostei bastante. Ele vem com 4 módulos diferentes de jogo. Eu e as pessoas com quem eu joguei, só joguei os 2 primeiros módulos. Ainda quero jogar o terceiro, que é o dos animaizinhos, dos elefantinhos, e o quarto, que é meio um módulo de campanha. Ainda não entendi bem o 4º módulo. Mas os 2 primeiros me agradou bastante, tanto que eu joguei várias partidas aí. Eu achei bem legal, vale a pena. Eu ainda não joguei, mas já vi a premissa, né, do jogo, achei super interessante. Ele não me chama tanto atenção porque ele tem essa pegada parecida com o xadrez, mas como eu falei, ele tem uma pegada interessante, tem uma premissa interessante, então eu jogaria para tirar esse preconceito logo de cara, né, parecido com o xadrez. E agora, se eu vou gostar ou não, só jogando pra saber. Não faz muito seu estilo, acho que mesmo não, pelo que eu conheço da Dai.
Ele é um xadrezinho ali, né? Um duelo de mentes ali, e com viagem no tempo, né? Você faz umas viagens ali no tempo e dos dois módulos que eu joguei, que é o da árvore e o das pedras, eu gostei mais do das pedras. Então, engraçado que todo mundo que apresenta sempre o módulo das árvores, mas eu achei bem mais interessante o das pedras. E você tem a possibilidade de puxar a pedra e vem. Legal, vale a pena, conheçam. Não sei se vai ter vídeo aqui no canal desse jogo, mas vale a pena, por enquanto, tô gostando. Bom, e o meu jogo mais jogado, ele foi o Time's Up, da Galápagos também. Ele é um jogo que lembra muito o Imagem e Ação, só que sem o imagem, né? E ele dá pra jogar com... o legal dele é que dá pra você jogar com galera, mas com galeras diferentes, o jogo continua sendo muito bom. Esse mês de maio eu tirei férias, viajei sozinha, a Fran não foi, e eu joguei com uma galera que eu nunca tinha jogado antes, e o jogo rodou super bem. Jogo de muita risada, né? Jogo de muita risada, sempre. E já joguei com vários grupos diferentes, e esse jogo ele é incrível como ele funciona, é muito bom. A gente teve o Time's Up do Harry Potter, que a gente é muito fã de Harry Potter, e a gente achou que não rodou tão bem, né? Porque ele não funcionou bem com todos os públicos. Para quem é fã de Harry Potter, jogar com os fãs é legal. Tanto que a gente vendeu a nossa versão, a gente gostou do jogo, mas vendeu a versão do Harry Potter e comprou a Time's Up normal. No caso do Time's Up Harry Potter, eu senti que só quem é muito Potterhead, quem realmente conhece muito do universo Harry Potter, consegue jogar bem o jogo. Ele não tem só palavras do universo Harry Potter, então às vezes facilita um pouco, facilita mais ou menos, né? Porque as palavras que não são do universo Harry Potter geralmente são tipo objetos. Então fica um pouco mais difícil ainda assim de jogar. Mas é um pouco complicado você, tipo, a parte da mímica ainda, sei lá, fazer mímica de algum personagem específico que nem todo mundo sabe. Então realmente precisa ser muito Potterhead para poder conseguir jogar bem esse jogo. Sim, a parte que não tem só coisas do livro, tem, por exemplo, coruja. É do universo de Harry Potter, mas também é um animal, né? Então, sei lá, recomendo mais para quem é muito fã e vai jogar com uma galera que é fã. Se você tiver a pretensão de jogar com uma galera que não é fã de Harry Potter, daí eu recomendo mais ficar com a versão normal, tá? Joga Time's Up Party, que é sucesso. Sucesso até agora, tá saindo 10 de 10, viu? Pra quem a gente tá mostrando, tá curtindo. Eu acho que o Fran agora vai fazer o selo joinha, porque pelo menos você já fez algumas vezes o joinha desse vídeo. Cacuetes? Estamos com cacuetes? Talvez. Talvez. Bom, então, próximo aqui da minha lista, Between Two Castles of Mad King Ludwig. Para quem achava que era poser, que eu fiz o jogo só porque, enfim, porque eu não gostei de jogo coisa nenhuma, não, esse jogo é muito bom, é um dos queridinhos aqui em casa, é um dos favoritos de um dos meus melhores amigos, e ele sempre pede para jogar, e sempre vai pra mesa, e é sempre um sucesso também, assim, costuma ser. A parte mais chatinha dele é a contagem de pontos, você perde um tempinho ali contando pontos, mas eu considero uma parte do jogo, essa contagem de pontos, porque é quando você vê se o esqueminha de pontos que você fez deu certo ali. A gente tem vídeo sobre esse jogo aqui, então eu não vou me aprofundar muito explicando como ele é. Assiste o vídeo, vai estar na descrição aqui. E assim, eu acho que é um jogo bem, bem gostoso, sempre me divirto. Esse jogo de otimização das suas jogadas, você tem que otimizar tanto a escolha das peças que você vai colocar, como o local onde você vai colocar elas no castelo. Faz diferença, e a sinergia com as pessoas do seu lado também. Você não pode esquecer focar só num castelo, esquecer do outro, sua pontuação vai ser do menor castelo. Sim. Então, sucesso, continuo jogando muito esse jogo. Óbvio, a gente tem muito jogo aqui na nossa coleção, jogo menos do que um tempo atrás, mas ainda assim, sempre que pode, a gente tem. Ele é um jogo para 7 jogadores, vira e mexe, a gente tá em 7, quer jogar alguma coisa um pouco mais complexa, não quer jogar um party game, ele vai pra mesa. Eu acho que a vantagem desse jogo é isso. Ele não é um party game, mas que você consegue jogar com várias pessoas, né? Até 7 no caso. Eu particularmente não sou das mais fãs desse jogo, mas não nego também uma partida, né? Eu gosto de jogar, gosto da interação com todo mundo. Acho que a vantagem maior é essa, de não ser um party game, e às vezes a galera não tá afim de jogar um party game, e é uma boa opção para todo mundo jogar. O meu próximo jogo da lista é o Azul versão Chocolatier. Vou dizer que assim,
Para quem já jogou o primeiro azul, né, a primeira versão do azul, o jogo é exatamente o mesmo. Tem uma diferença ou outra, mas eu confesso que eu não joguei a diferença das fabriquinhas, né, que tem uns poderzinhos especial lá, mas não joguei, então não sei dizer se fica muito diferente do jogo da primeira versão, mas azul é sempre um sucesso, eu gosto bastante. Essa versão, se você já tinha vontade de comer as pecinhas, não tendo a cara de chocolate, tendo a carinha de chocolate, aí esquece, aí a vontade de morder é maior ainda. E agora a gente joga também com crianças, então as crianças estão simplesmente amando esse jogo. Meus 3 sobrinhos gostam muito desse jogo e jogam, inclusive ganham da gente. Ganha sim, a gente competindo de verdade, tá? Não é deixando elas ganharem, elas estão... Como elas já vêm com uma bagagem de jogo já há alguns anos assim, né? Elas estão começando a pegar essa parte estratégica e tá bem interessante, bem legal jogar junto com elas. O azul é muito lindo, a gente não tem a versão original, a gente comprou já direto essa chocolatier pela beleza, né? Enfim, que é incrível, a gente achou que valia a pena ter o azul normal na nossa coleção. A gente já tinha o azul 3 e o 4 aqui na coleção, a gente comprou esse. Não jogamos realmente com os poderes das fabriquinhas, por mais que eu já tenha lido as regras, sei como jogar com as fabriquinhas, por pura preguiça. Porque, não, é sério, porque quando a gente vai colocar o azul na mesa, é porque a gente quer jogar um jogo que não precisa explicar regra. A gente quer jogar um jogo que seja rápido, fácil, monta o setup e acabou, começou a jogar. Todo mundo já sabe, né? Então só pega e já vai jogando. Daí, se for pegar o azul, o original, o primeiro, e ainda ter que explicar as regras da fabriquinha, colocar uma coisa diferente nele, pra gente não vale a pena. Vale mais a pena, sei lá, pegar o azul, sei lá, o Summer Pavilion. Se quer colocar uma complexidade, uma coisa diferente a mais, então a gente joga ele com a regra normal mesmo. Regra padrão. A regra padrão. E faz sucesso. Faz bastante sucesso. Bom, o próximo jogo a gente conheceu em abril, lá no Cruzeiro da Nerd Criativa. Aliás, Karen, um beijo pra você, se você assistir esse vídeo em algum momento. A gente conheceu lá com a Ju da Ludens, que é o jogo Last Message. A gente jogou 3 partidas lá no Cruzeiro. Acho que foi, 3 seguidas. Foram umas 3 partidas, a gente jogou com a Babi e com o Bruno. E foi gostoso, assim, mas a minha primeira impressão jogando lá é que o jogo era muito fácil. Pareceu fácil mesmo no começo. Pareceu ser muito fácil, que a gente conseguiu, todas as vezes a equipe conseguiu desvendar, antes de chegar na última pista, quem era o assassino lá, né? Era um jogo que eu estava interessado, antes de saber que vinha pela luz, eu já estava interessado nele, né? Basicamente são 2 times, é um assassino e uma vítima, que fica de um lado do biombo, e o time da vítima que fica do outro lado, e ele tem que passar mensagem pro time da vítima, tem que passar mensagem de que é o assassino, de um quadro bem daquele estilo onde está o Wally. Então ele vai desenhar, rabiscar, só que a cada rodada o assassino pode apagar algumas partes da mensagem. Bem legal, já tem bastante vídeo dele por aí. Se você se interessou, dá uma pesquisada. Eu gostei, mas eu achei muito fácil lá. E daí, esse mês de maio, eu joguei de novo, levei para casa de uns amigos, a Dai não tava, ela tava viajando, levei para casa de uns amigos, e a gente o assassino ganhou todas, ou seja, o jogo foi difícil para o time da vítima. Foram 2 experiências completamente diferentes, completamente diferentes, e uma pareceu ser muito fácil e na outra pareceu ser muito difícil, para você ver como, tipo assim, não dá para se basear só na primeira experiência. Acho que naquele dia lá no Cruzeiro a gente tava bem com uma sintonia, né, e tudo mais, e nesse outro dia não rolou, assim, a galera gostou do jogo, tá? Não é que não rolou, tipo, não foi legal a partida, não rolou no sentido de não rolou de ganhar. A vitória não veio, o assassino ganhou todas. E foram experiências completamente diferentes e eu quero jogar mais pra ver como é que vai ser aí com mais pessoas e jogar mapas diferentes também, né? Porque a gente jogou 2 tipos de mapas só, se eu não me engano. Porque nessa partida foram 3. Eu acho que assim, a gente realmente estava numa sintonia muito boa lá no Cruzeiro, porque os mapas não são fáceis. Se você parar pra olhar, quem tá assistindo tiver interesse e parar pra prestar atenção, os mapas têm imagens muito parecidas, cores parecidas, então, na hora de você olhar e tentar, você sendo do lado dos investigadores, né, é muito difícil você bater o olho e falar, não, é isso aqui, porque é tudo muito parecido. Às vezes você olha, o primeiro mapa que a gente fez, acho que foram os alienígenas, né, os alienígenas, tipo, você olha num canto do mapa, olha no outro,
parece que são os mesmos desenhos, Sim. então fica muito difícil de você acertar logo de cara. E aconteceu, não digo que logo de cara, mas foi rápido, né? A gente não ficou ali treinando até o final do jogo para conseguir identificar. Então, por isso que a nossa primeira experiência foi realmente muito assertiva nesse sentido. E eu só joguei, acho que essa vez, eu não cheguei a jogar depois. Mas eu achei, já nessas partidas, que foi um pouco de sorte ali, da sintonia que a gente estava tendo, porque... A Ju até brinca falando que a Foi. Dai tem o prêmio de vitória mais rápida no Last Message, porque ela matou, acho que na segunda dica, uma das vezes ela conseguiu matar já. Foi o engraçado. Eu não sei se foi nessa mesma partida. Não, foi na segunda, eu Foi acho. na segunda, porque teve uma que eu era que tava dando dica, e teve uma que o assassino simplesmente apagou todas. Eu não tinha nada para dar para outro grupo. Então, um pouco, um pouco complicado isso, mas o jogo é muito, muito, muito legal. Vale a pena conhecer Vale muito também. a pena. E o próximo jogo da minha lista é o Colors of Paris, da Buró. Ele é um jogo que eu comprei há um tempo atrás, eu gostei muito do jogo, joguei com a Polly e gostei pra caramba, só que ficou um tempão na prateleira da vergonha, né, aqui em casa. Tá uma prateleira assim, que é um jogo que a gente já conhecia, mas não jogou a nossa versão, né? Eu te dei de presente de Natal e ele ficou desde o Natal sem jogar. Então, tá vendo? E aí, maio eu resolvi reaprender as regras, porque você joga uma vez e passa muito tempo, até você lembrar de novo o jogo, tem que reler as regras, não tem como. Daí eu joguei em maio e, cara, esse jogo é fantástico. Eu não tenho nem o que dizer desse jogo, porque pra mim ele é muito gostoso. Ele tem um rondel para você, cada rodada o rondel vai rodar, a não ser que os jogadores travem isso ou ande mais. Você precisa comprar quadros, pintar os quadros e sei lá, não tem como eu explicar ele aqui agora, porque senão é chuva de regras, mas assim, para mim, que gosto muito desses jogos artísticos, ele para mim é fantástico. Eu joguei o Colors of Paris na mesma partida que você com a Polly, só que diferente, eu não joguei ele novamente. Aquela primeira partida, achei ele legal, não gostei tanto quanto a Dai gostou. A Dai gostou dele muito mais, tanto que eu dei de presente para ela de Natal. Mas achei ele gostoso, é um jogo legal, ele é bem bonito. Ele me lembra um pouco o Hokusai em algumas partes, né? Óbvio, tem a questão do tema, que é bem parecida. Ambos você tá pintando quadro, ambos você pega pigmentos, ambos tem um rondelzinho ali. Então tem semelhanças. Não tô falando que um jogo é cópia do outro, não me entendam mal. Não é óbvio que num universo cheio de mecânicas, cheio de jogos, algumas coisas acabam ficando parecidas. E ele me lembrou... Ambos eu joguei uma partida só, né? Tanto o Hokusai quanto o Colors of Paris. Me lembraram, um feeling, sensação meio parecida. O Colors of Paris é um jogo bem bonitinho, bem legal. Não amei, gostei, mas eu quero jogar mais vezes. Ele é um jogo... É legalzinho, bacana. Você levou ele até pra jogar Mana, né? Eu levei, mas não chegamos a jogar lá. Foi uma edição que nós fomos no Instituto Goethe. Então nós da organização do evento, nós levamos alguns jogos, porém nós usamos os jogos lá do Instituto. Então o jogo acabou ficando ali no cantinho. Mas como eu já tinha aprendido as regras, tudo, eu falei, não, vamos botar na mesa. Boa. Bom, o meu próximo jogo aqui é o Gypsy Adventure, mais um daqueles jogos de caixinha pequenininha, quadradinho, da Oink Games. É um jogo que não existe aqui no Brasil. A gente jogou, uma amiga nossa, a Tamires, a Tu. Se você estiver assistindo também, um grande beijo, tô beijoqueiro hoje. Tá beijoqueiro. Mas é porque quando a gente fala de jogatinas, a gente fala sobre pessoas, né? A gente não fala só sobre jogos. Então acho que é legal a gente falar com essas pessoas que aqueceram nossos corações nesse momento das jogatinas, né? E a Tu trouxe o Gypsy Adventure. Eu não conhecia ele ainda, embora eu seja bastante fã desses jogos da Oink, que eles conseguem fazer jogos muito legais, muito criativos em caixinhas pequenas. Queria muito colecionar esses jogos da Oink todos aqui. E o Gypsy, confesso que gostei, tá? Não entendam mal o meu comentário, mas de todos que eu joguei da Oink até agora, ele foi o que eu menos gostei. Eu não curto muito jogos que tem muita incidência de sorte, a Dai sabe disso, porque sorte eu não tenho. Então é um jogo que eu acabo vendo as pessoas jogarem e pontuarem.
Não que a partida seja importante só para fazer pontos, só para ganhar, mas, pô, você conseguir jogar competitivamente ali é importante, né? Você conseguir para se divertir também. E eu perdi, assim, humilhantemente. Ele é um jogo que você precisa assumir certos riscos, você vai se afundar mais ou menos para fazer mais pontos ou menos. E no fim das contas, tanto na vez em que eu assumi muitos riscos, eu me ferrei, quanto nas vezes que eu assumi pouco risco, eu me ferrei. Então, sei lá, ele é legal, essa questão aí do pusher luck, né, do force sua sorte. Precisava jogar mais vezes, joguei uma partida só, mas até agora da Oink, esse foi o que eu menos gostei. Eu já não posso comentar muito sobre esse jogo, porque eu não joguei e não conheço nada, sinto muito, mas não conheço nada sobre o jogo, então... Mas, pela premissa que ele falou, de sorte, realmente não é um dos jogos, os tipos de jogos que o Fran gosta mais. E eu tenho que dizer que hoje em dia também não é o tipo de jogo que eu tenho gostado muito. Eu tenho gostado mais de estratégicos mais leves e tal, então não seria um jogo que me brilharia os olhos também para jogar. Ele tem um certo tipo de estratégia ali, mas a sorte acaba contando um pouco mais forte ali no jogo. Entendi. Mas então fale de um que você vai poder falar. Qual que é o próximo dessa lista? Bom, o próximo jogo da minha lista, ele é de uma coleção que eu já falei aqui, que é o azul, no caso, o Jardins da Rainha. Esse de todos os azuis, ou todos os azul, enfim, entenda como quiser, ele é o mais estratégico. Eu já acho ele um pouco diferente de todos os outros, eu já tenho uma sensação de jogo um pouco diferente de todos os outros, mas ainda assim ele faz muito sucesso por aqui, né? Eu acho que dos 5 agora, né, com a versão chocolate, da versão de chocolate, esse é o segundo que eu mais gosto de jogar. Para mim ainda o Pavilhão de Verão é o que eu mais gosto, mas o Pavilhão de Verão eu já peguei meio que um macetinho ali para fazer mais pontos, então esse está sendo atualmente das versões do azul que eu tenho mais jogado. Ele é o meu azul favorito. Eu não joguei essa partida que a Dai está mencionando que ela jogou em maio, mas é sempre bom jogar azul, gosto muito. A gente tem vídeo tanto do Summer Pavilion que a Dai mencionou, né, que não foi jogado em maio, quanto do Queen's Garden, a gente tem vídeos. Vou deixar sempre todo vez que eu falar que a gente tem vídeo no canal, vai ter na descrição aqui os links para você acessar se quiser assistir, tá? Então, a gente não vai ficar chovendo no molhado, porque já teve vídeo aqui, então ficou interessado, vai lá e assiste. Mas sempre muito bom. Esse é o meu azul favorito. Vale muito a pena conhecer. Amo. Na dúvida é o azul verde. É o azul verde. Bom, e no mesmo dia que eu joguei lá o Gypsy Adventure, a Tu também trouxe um jogo que eu nunca nem tinha ouvido falar, e eu confesso que eu adoro jogar esses jogos desconhecidos aí, que... Você não conhece nada, né? Nunca ouviu falar? Não... porque daí é uma surpresa, né? Bota na mesa, e eu confesso que eu sempre sou o cara que tem preconceito. Se eu não pesquisei nada, não que jogo é esse aí? E daí é legal porque daí eu me surpreendo, né? Ela trouxe um jogo chamado The Alpha. Não tem no Brasil também esse jogo, é bem desconhecido pelo que eu vi aí. Ele é um jogo que cada jogador é uma alcateia de lobos, e que a gente está caçando e comendo ali os animais, né? Então a gente tem castor, tem, enfim, vários animais ali que a gente está caçando e comendo. Ganha o jogo a alcateia que conseguir se alimentar melhor. E depois que você caça, se é um animal grande, tipo, tem um bisão lá. Depois que você caça, ele vira para o outro lado, para a próxima rodada ele é a carniça. Você não vai ter o bisão ali, você vai ter a carniça. Carniça alimenta também, mas alimenta menos. A alcateia. Então, e daí meio que os pontos são meio que pontos de alimentação. Também tem muita rolagem de dado, bastante sorte, mas esse eu já curti mais que o Gypsy, assim, embora tenha muita sorte ali. Tem algumas partes você se arriscar, porque daí naquela caça tipo, pode ser uma caça muito perigosa e seu lobo, você pode acabar perdendo o lobo e ele morrendo, por exemplo, mas se não morrer, você se alimenta melhor, porque é uma caça melhor, e tem as caças mais fáceis, mas elas dão menos ponto de alimento. E na dúvida, se seu lobo estiver passando fome, você pode comer frutinha. Não é a alimentação do lobo, ele come carne, mas não vai morrer de fome. Mas também não vai morrer de fome, ele pode comer as frutinhas, dá um pontinho só as frutinhas. E é ponto garantido, porque a frutinha não vai sair correndo de você não precisa caçar a frutinha. Tem um amigo nosso que estava fazendo
falou que o lobo dele era vegetariano, porque ele fala, era o Bruno, ele fala que ele não tem sorte nenhuma com dados, e daí ele ia no seguro e ia comer frutinha lá, o bicho dele andando de um em um ponto, era o primeiro lobo vegetariano da história. Mas o jogo é bem legal, é bem tranquilinho, joga-se rápido e é estratégia ali com Pusher Luck, que você rola o dado para saber o quanto você se alimenta ou não. Gostei. Perdi mais uma vez, perdi feio, mas é legal. E o jogo tem os Lobo Nipples, bem bonitinho. É legal, curti. Esse jogo eu também não posso falar muito porque não conheci, não vi a carinha dele, mas pelo que o Fran tá falando, deve ser bem interessante e jogaria com certeza. Editor, bota uma imagem aí, quando a Dai for assistir esse vídeo, ela vai ver a carinha do jogo. Eu dou uma pesquisada depois. Bom, o próximo da minha lista é um jogo da Tu. Mas a gente não jogou com a Tu. A gente não jogou com a Tu, provavelmente ela deixou nesse mesmo dia de jogatinas que eles tiveram aqui em casa, que será lançado pela Galápagos em breve, que é o Honey Buzz. É assim que fala? Honey Buzz, né? Certo. Honey Buzz. Honey Buzz. Honey Buzz. Vai ser difícil falar assim, mas tudo bem. Ele é um jogo muito gostosinho. Ele é bem na pegada dos jogos que eu gosto, além de lindíssimo, porque ele tem as abelhinhas, tem as pecinhas que são os melzinhos, sei lá como fala o plural. Tô esquecendo os plurais todos nesse vídeo. Ele é um jogo muito gostoso. Eu acho que eu tenho a mesma sensação gostosa. É a sensação gostosa, tá, gente? Não é que o jogo seja parecido. E ele tem a mesma sensação gostosa de jogar um azul, de jogar um cálico, de jogar um Everdell, pra mim. Então, pra mim, ele foi uma grata surpresa. Eu só vi que o jogo era muito bonitinho, eu não conhecia direito, não sabia como era. E ele foi super interessante. Esse daqui é um jogo que a gente tá falando pra vocês, a nossa primeira impressão. Foi uma partida também, que foi, inclusive, nós jogamos junto, que ele também tá na minha lista ali. A gente jogou junto. E foi bem gostosa a partida, bem legal. Ele é aquele jogo que eu achei tá com uma cara que esse jogo é mais bonito do que é legal. Mas a Tu foi muita gente boa, deixou o jogo aqui pra gente conhecer. E a gente vai gravar conteúdo dele, inclusive vamos jogar mais, pra gente não ficar só na primeira impressão e poder se aprofundar melhor. E a gente vai gravar um conteúdo pra vocês desse jogo. Agradeçam a Tu, fala, Tu, obrigado pelo conteúdo. E aí eu achei bem gostoso, ele foi surpreendente. Ele me deu uma sensação, novamente falando, não que eles sejam jogos iguais, mas ele me deu uma sensação muito parecida com a do Flamecraft. Sim. Uma locaçãozinha de trabalhadores bem tranquilinha, e um jogo de produção muito linda. E simples, né? Um jogo simples, alocação de trabalhadores, bem legal. A grande diferença é que enquanto no Flamecraft você tinha a entrega dos contratinhos ali, né? E você vai fazendo o seu set ali de dragõezinhos e lojas, no Flamecraft você vai construindo a sua colmeia, né? No Honey Buzz. Você vai construindo a sua colmeia e maximizando ali os encaixes, porque conforme você encaixa, você forma ali, você ativa todas as habilidades. Bem legal, porque se quebra a cabeça de onde você encaixar para ir fazendo as seivas, né? O polinizar e etc. As ações que você vai ganhando ali, fazendo sua maquininha de pontos dentro da sua colmeia. Bem legal, bem gostoso mesmo, me surpreendeu, eu não estava esperando, eu nem queria esse jogo, e agora eu quero. Bom, e falando de surpresa, o próximo jogo pra mim foi, acho que até o momento, a grande surpresa do ano pra mim. Tô falando de mais um lançamento da Galápagos, o Tulip Bubble. Tulip Bubble a gente conheceu lá, eu não joguei. Conheci lá na CovilleCon. O Pablo e o Torugo apresentaram pra gente. E, cara, era tarde da noite, a gente jogando Tulip Bubble, comemorando como se fosse final de campeonato. A cada carta que virava ali de evento, que a gente tava na expectativa se ia estourar a bolha ou não. A bolha vai estourar, não estourou, não sei o que. Era comemoração e a galera tipo, não sei o que, e não estourou. Gente, que jogo bom. É um jogo econômico, ele tem cara de ser aqueles jogos que são só bonitinhos, meio jogo de florzinha, não sei o que, mas não, ele tem um jogo econômico ali, muito legal, um jogo muito interessante, bem estratégico, decisões importantes que a gente tem ali, de quando comprar, quando vender, de arriscar, se eu vou arriscar continuar comprando até o final ou não.
de fazer dinheiro, de quando investir no leilão, quando dar bid só para desistir, ou quando ir investir realmente até o final para tentar conseguir. Muito legal. Lá eu já tinha gostado, mas lá foi em abril, o Vicon foi em abril. Comprei o jogo, agora em maio, fui jogar com os meus amigos. Todo mundo da mesa já saiu querendo comprar o jogo. É assim, incrível, ninguém espera nada. A hora que você vê pela caixa de jogo, você não espera o jogo que você vai receber. Super recomendo, pra mim está sendo a grande surpresa, a grata surpresa do ano pra mim até o momento. Interessantíssimo. Eu não joguei o jogo ainda, mas diferente, né, dos outros que eu não joguei dessa lista, esse eu acho que eu tô interessada justamente por essa surpresa que ele teve e a empolgação de que ele contou sobre o jogo. Me pareceu interessante. Se eu vou gostar ou não, como já falei, só jogando para saber. Não é um tipo de jogo que eu acho que eu vou gostar muito, mas só por essa experiência eu acho que vale muito a pena. Vale, acho que no fim das contas você pode até se surpreender. Sim. Uma mecânica que você não está acostumada e você vai gostar. Exato. Exatamente. Next. Thank you, next. O próximo jogo da minha lista, o Fran achou que foi o jogo que eu mais joguei, mas no fim não foi. Mas é um jogo que eu já joguei muito, muito, muito mesmo. Tanto a versão normal, que é essa que eu vou falar agora, quanto a versão proibidona, que é o Telestrations. Esse jogo foi mais um jogo que eu joguei em galera, na mesma noite que eu joguei o Time's Up, em maio. E, sem condições. Esse jogo também, ele é fantástico. Eu já tô um pouco cansada de jogar, porque já joguei bastante, então tem jogos que chega uma hora você dá uma saturada, né? Mas isso não impede de que o jogo seja muito bom sempre. Eu já joguei com grupos diferentes também, com a minha galera de jogo. No caso, eu joguei com pessoas que são amigas da minha irmã e pessoas que eu não conhecia. E o jogo funcionou da mesma forma. É engraçadíssimo. E eu vou dizer assim, eu geralmente sento do lado da pessoa que ou desenha, ou não desenha tão bem assim, ou não entende tanto o desenho das pessoas. Engraçadíssimo que sou sempre eu do lado dessas pessoas. Não, a Dai jogou o Telestrations na madrugada, ou seja, o proibidão, do lado do chefe dela, tendo que passar pornografia pro chefe dela. Ainda bem que no caso meu chefe é tranquilo em relação a isso. Mas no caso, nessa partida especificamente, eu fiquei do lado do sogro da minha irmã. E pra vocês terem uma ideia, né? Eu joguei com o sogro, então, tipo, esse jogo ele é legal porque as crianças, nossos sobrinhos também gostam muito de jogá-lo e o sogro da minha irmã joga e ele se diverte muito. E tem até um videozinho que eu gravei, que depois eu posso postar no nosso Instagram, se me permitir, eu posso postar no Instagram, para vocês verem como foi divertido uma das partidas que a gente jogou. E ele simplesmente ou faz um desenho que não dá para entender nada, ou ele coloca uma palavra que com certeza não tem no jogo. Por exemplo, teve uma das dicas que não era cemitério, mas que ele achou que era cemitério, só que ele colocou o nome do cemitério do bairro dele. Óbvio que não vai ter o cemitério do bairro dele no jogo, né? Então você recebe a cartelinha, na hora que você abre, tá lá o nome de um cemitério específico, você fala, não é isso, não é isso. Mas são esse tipo de situações que fazem com que o jogo seja muito engraçado. E você jogar com pessoas muito diferentes, perfis muito diferentes. Já joguei esse jogo assim de dar risada, de ter dor de barriga, de tanto rir. Sim. Mas assim, eu acho que a vida útil de party games é curta. Eles são jogos excelentes. Foi meu grandes destaques nossos do ano passado. Jogamos com uma galera aqui em casa. A gente jogou com o Coelho da Lost Token, com a irmã dele. Jogou com o Gambiarra, com o pessoal do Turn B Games. Foi muito legal. Joguei muito esse jogo aqui em casa também. Mas eu já tô tão cansado que esse jogo, quando chamam pra jogar Telestrations, eu falo... eu vou fazer outra coisa ali, daqui a pouco eu volto. Mas é justamente pelo fato de... Já joguei tanto. De jogou muito, né? Porque o jogo é maravilhoso. Quem ainda não jogou, joga, gente. O que você tá esperando? Vai jogar esse jogo. Para de assistir esse vídeo e vai jogar o jogo. Mas eu já tô cansado do jogo. Tem alguns vídeos no canal falando sobre ele.
Bom, eu joguei um outro jogo que a Dai também não jogou, mas ela chegou, a gente estava meio que terminando a partida, que é o Unicorn Fever. É um joguinho de unicórnios, que você vomita um arco-íris de tão fofinho que é. É tipo uma corrida de unicórnios? É uma corrida de unicórnios, só que assim, nenhum unicórnio é seu. Você aposta nos unicórnios e você não é que você apostou naquele unicórnio que ele vai ser seu até o final. Cada rodada rola como se fosse uma bateria de corrida e você pode ir mudando sua corrida e você pode ir colocando cartas mágicas que podem atrasar ou acelerar algum unicórnio. Né? E os jogadores vão fazendo isso. Então, você tem como se fosse uma pré-corrida onde você faz as apostas, você pode apostar, óbvio, o unicórnio que tem mais chance de ganhar a aposta, se você apostar nele, você ganha menos pontos. Se você apostar no azarão e o azarão ganhar, ficar entre os 3 primeiros, né? Não precisa ganhar, ele precisa ficar entre os 3 primeiros. Você faz muito mais pontos. Você apostou no azarão e o azarão ganhou. E o azarão e o favorito, eles são trocados, né? Eles vão mudando ao longo da partida. São várias baterias ali, como eu falei. E você pode ir apostando, gerenciando riscos e etc. E as cartas mágicas, você tem sempre várias facções. Facção das fadas, facção dos gnomos, facção das bruxas. E que daí você mistura duas facções no começo do jogo e elas vão ter habilidades ali diferentes. Legal, foi uma primeira partida. Teria esse jogo na coleção? A gente jogou de uma amiga. Não teria. Vou dizer pra vocês, é um jogo legal, teria. Não. Mas um daqueles jogos, assim, divertidos, se você não tá afim de jogar só aquele jogo pra dar risada, quer jogar um jogo que, de repente, tem algumas regras a mais ali, tá uma galera, porque ele, se não me engano, você pode jogar até 6, 7 jogadores também. Vale como opção. Não teria no jogo, e não é nem pelo preconceito com os unicórnios e fadas e gnomos. Porque, não sei, me diverti, mas não foi, nossa, uau, que diversão, sabe? Mas daria uma segunda chance, terceira chance. Se propusessem pra jogar, não recusaria jogar, não. Mas foi morno, vamos colocar assim. Entendi. Eu daria uma chance, porque pelo que você falou dele, óbvio, não me lembrou, não acredito que seja igual, mas me lembrou o Camel Up. Pelo menos da forma como você falou, né? Me veio o Camel Up na cabeça. E o Camel Up eu acho um jogo muito divertido. Então, por essa lembrança, eu acho que eu daria uma chance. Mas não seria uma temática muito atrativa, com os unicórniozinhos cor-de-rosa, né? A pessoa que ama cor-de-rosa. Só que não. Não é um jogo que me atrairia, assim, a não ser sabendo como ele é realmente. A comparação é válida com o Camel Up, mas eu prefiro o Camel Up. Acho que se fosse para escolher, vamos jogar o Unicorn Fever ou o Camel Up, eu preferia jogar o Camel Up. Eu acho mais divertido, porque é mais caótico. Então, já que é para jogar um jogo desse de caos, eu prefiro jogar um jogo de caos mesmo, e daí eu prefiro jogar o Camel Up. Segunda edição, tá? Primeira, meio xoxa. Segunda edição é melhor. Porque tem os camelinhos branco e preto que voltam no sentido contrário, que são mais legais. Mas, ok, é o que eu falei. Partida morna, legal, jogo, mas nada uau, maravilhoso. Mas vale a pena, acho que você vai querer conhecer também, vai ser interessante talvez antes. Acho que você vai ter uma opinião parecida com a minha. No fim das contas. Eu acho que esse jogo ele tem o perfil específico e aparentemente não é o seu. E eu consigo ver pessoas que não gostaram do Camel Up gostando dele, tá? Conseguiria recomendar até. Bom, o próximo jogo da minha lista é um classicão. Eu digo que é um classicão porque eu já joguei pra caramba e eu acho que muita gente já jogou também esse jogo, que é o Pegging 6, que é da Paper Games. Esse jogo é sempre uma delícia, né? E para quem não conhece ou para quem está acostumado a jogar jogos de baralho tradicional, eu acho que super se identificaria, não seria a palavra certa, super curtiria o jogo, porque eu acho ele divertidíssimo. Ele, para quem já está acostumado a jogar, é mais fácil do que para quem nunca jogou. Eu joguei uma partida com pessoas que não jogaram o jogo, e para mim eu senti que foi mais fácil a jogatina para mim, né? Eu conseguia prever melhor as coisas. Tanto que eu só não ganhei porque eu entrei numa partida já iniciada e aí eu já iniciei com
menos alguns pontos. Pra ser justo com todo mundo, né? Eu não joguei a primeira partida, na primeira rodada, então já entrei com menos alguma coisa. Mas ganhei mesmo assim o jogo. Então, pra mim, eu acho que foi mais fácil. Mas a gente tem jogo desse vídeo? Não, tem jogo desse vídeo, ótimo. Tem vídeo desse jogo. Não, é o que eu tava pensando aqui agora, enquanto você tava falando, nossa, eu gosto tanto de Pega em 6, joguinho gostosinho, a gente tem jogado bastante carteadinho, jogo gostoso, por que a gente não tem conteúdo dele no canal? Estamos precisando fazer vídeo desse jogo. Ó, falei certo agora? Estamos precisando fazer jogo desse vídeo aí. E é isso. Por enquanto não tem vídeo do Pega em 6 no canal, dá uma pesquisada sobre o jogo, mas é um jogo delicioso. Eu sempre jogo esse jogo com a base, né, a versão base, mas o engraçado é que esse jogo, na própria caixa, ele vem inúmeras cartas diferentes. Então dá para diferenciar demais a jogatina, né, aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade. Uma vez com os poderes especiais, mas foi uma vez e faz muito tempo. E foi assim, tipo, acrescentar uma coluna, ou ao invés de Pega em 6, Pega em 7. E no máximo, mas ela tem muitas cartas adicionais, então dá pra variar muito o jogo. É bem interessante. Vale a pena. Agora eu quero. Deu até vontade de jogar, é tão gostosinho, deu até vontade. Bom, o meu próximo é um jogo que foi uma gratíssima surpresa pra mim, foi bem legal e todas as partidas têm sido bem gostosas. É o Match 5 da Vem Pra Mesa, o Match em 5. É melhor falar Match 5, eu acho que é melhor. Match 5 é aquela, pra mim, é a evolução do Stop. É o Stop que deu certo. Não que o Stop não dê certo, né? Mas a gente já passou dessa fase, né, de jogar Stop. E foi bem legal jogar o Match 5, conhecer o Match 5, e toda vez que ele vai pra mesa, ele é bem legal. O que eu acho só que esse jogo é meio injusto, que a primeira partida de todo mundo costuma ser meio travada, a pessoa fica super travada, ela começa a destravar a partir das próximas. Então, ela vai jogar a primeira partida, vai se ferrar, vai perder, mas na sequência ela vai virar e falar assim, não, vamos jogar a próxima. Vamos jogar uma segunda, e daí ela já vai bem melhor. É um jogo de treta, né, amor? É um pouquinho. Eu tô falando, né, amor? Porque a Dai já tretou aqui nesse jogo. Já ficou com um bico desse tamanho. Eu vou dizer que eu não me lembro exatamente do que era, mas eu lembro que rolou essa treta, mas na verdade eu não tava nem lembrando da treta. Eu tava lembrando da primeira vez que eu joguei esse jogo, que na verdade eu fiquei muito travada primeiro. Já era mais de 1h da manhã. Eu já não tava funcionando direito. Aquele dia foi bem, bem cansativo. E aí chegou uma hora que acho que eu coloquei uma palavra só, acho que eu preenchi um quadro só de 10, né? Tem 10 palavras. Tem 10 palavras, 10 campos para você colocar palavras, eu coloquei um e eu travei, eu não consegui escrever mais nada. A sua primeira partida dele foi bem frustrante. Foi. Mas depois você superou? Você achou legal? Com certeza, superei. Eu não lembro, se você lembrar, você conta a que eu fiquei brava. Mas que era alguma coisa assim, a minha palavra não valeu por um negócio assim, e aí aceitaram a palavra, acho que dele, não pelo mesmo motivo, mas sei lá, às vezes é isso, tipo, você tem que tentar convencer a galera que a sua palavra é válida. Não foi nem isso, a palavra dela não foi aceita, e não foi porque, tipo, a minha foi aceita, não. A dela não foi aceita, e ela achou injusto a dela não ter sido aceita. E daí ela ficou com eu vetava todas as outras. E daí ela começou a chutar o balde. Isso, né? Ela começou a chutar o balde. Falou assim, não, também não aceito a sua, não quero. Não sei o quê. E ficou de mau humor, ficou brava, sabe? Ela ficou brava de verdade. E é raro acontecer dela ficar brava. Mas aconteceu, ela ficou bem brava nessa partida. Mas ainda assim, é um jogo legal, é um jogo muito divertido. A treta está nas pessoas, não está nos jogos. Exato. Mas aquele dia foi super injusto a minha palavra, não sei se. Não foi injusto coisa nenhuma. Vamos cortar, porque senão vai rolar treta agora de novo. Bora pro seu próximo. O próximo jogo da minha lista é o Race for the Galaxy. É a segunda vez que eu jogo esse jogo com as mesmas pessoas. As mesmas pessoas? Não. O mesmo grupo com pessoas diferentes. Vamos dizer assim. Eu confesso assim, eu joguei o jogo a primeira vez não entendendo tão bem. A segunda eu já joguei um pouco melhor. Mas eu ainda senti as regras do jogo, né, no começo, quando você tá
prestando atenção nas regras, ele é um pouco confuso, mas ele me lembrou muito o Terraforming Mars, Expedição Ares. Esse comecinho, você tem que escolher cartas para jogar ao mesmo tempo, e aí tem uma ordem específica que você vai jogar. Falaram que o Terraforming é uma cópia desse jogo, não sei dizer. E até esse daí também é do Puerto Rico, né? Também tem assim, um jogador escolhe a ação, faz ela mais forte, os outros fazem ela mais fraca, né? Não é... É uma dinâmica de jogo que já existe, né? Acredito que sim, mas eu confesso assim, eu acho o jogo muito feio. Eu acho o jogo muito feio, eu acho uma temática que eu não curto. Daiane, por que você jogou esse jogo? Porque eu estava ali com a galera. A galera que joga ele, eu não ia falar, não vou jogar. Eu tava ali pra jogar, gente. Eu não ia falar, não vou jogar esse jogo. Eu acho que se eu fosse escolher um jogo, eu não escolheria esse jogo. Eu respeito quem gosta, mas neste caso não é para mim. Mas é que tá, porque o Terraforming Mars Ares Expedition, esse nome é muito completo, vamos chamar de Ares Expedition só? Você gosta, né? Então, eu gosto, mas eu sinto que assim, o Race for the Galaxy, ele tem coisas parecidas, mas eu não sinto que eu tô fazendo aquilo que o jogo tá me propondo, sabe? Tipo, tem os planetinhas, você tem que juntar os planetas com as... Esqueci agora o losango, vocês me perdoem, mas eu esqueci exatamente, acho que não é instrumento que eles chamam, mas são coisas específicas para você ganhar mais pontos, e aí você faz os planetinhas, que tem... você compra, você vende. Eu não tive a mesma sensação boa do que eu tive com o Expedição Ares, e eu já senti que as coisas que eu fazia importava, sabe? Eu sentia que eu conseguia, o meu planeta, ele ou com muita energia, ou com muito verde, ou com muito isso e aquilo. Eu senti diferença. Você achou que pegou... Eu tô perguntando porque eu não joguei o Race for the Galaxy. Tá difícil pra explicar aqui a minha sensação de jogo, acho que... Eu tô perguntando porque eu não joguei o Race for the Galaxy e eu tenho vontade de conhecer. Você achou, então, que eles pegaram o Terraforming Mars, eles pegaram o Race for the Galaxy e deixaram de uma forma mais friendly e mais sinérgica com o tema? Pra mim, sim. Faz sentido. Sim. O que eu tentei explicar é isso que ele falou, porque às vezes fica confuso mesmo essa sensação, mas eu achei isso mesmo, assim, que... Novamente, me perdoe quem gosta do Race for the Galaxy, mas eu acho que se for comparar os dois, pegaram e pra mim, fizeram uma melhoria no jogo. Boa. Bom, então, os dois últimos jogos agora, né, que a gente vai falar, o meu último, o seu último, e o meu último eu deixei o meu hate para o final. Foi o jogo que eu joguei no mês passado que eu menos gostei. E eu coloquei aqui porque a gente não tá aqui só para falar bem de jogo, a gente tá aqui para falar mal também. Tanto é que eu joguei uma cópia que não era minha, joguei de uma amiga emprestada e eu vendi, daí eu já tinha comprado a minha, tava para chegar, a minha chegou e eu vendi lacrada. Tá vendo? Pra você que compra jogos sem jogar antes. Pense bem. Mas tinha tudo para eu gostar, porque eu adoro jogos de base e de escalada, né? Que são esse tipo de jogos, esses carteadinhos aí. Uhum. E tinha tudo pra eu gostar, parecia ser uma vaza super interessante, né? Meio caótica, mas interessante. E a hora que eu joguei, bom, vou dar o nome aos dois. Aqui eu tô falando do Papayô, um lançamento recente da Grok. Ele é um jogo de vazas. A gente tem alguns jogos de vazas que a gente já falou aqui no canal. Basicamente é aquele estilinho tipo truco, que um jogador puxa um naipe e todo mundo tem que seguir aquele naipe, né? Basicamente, né? E daí a maior carta do naipe proposto ganha, daí pode ou não ter um triunfo. A diferença no Papayô é que você não quer ganhar esse jogo. Você não quer ganhar as vazas, você quer perder. Porque vazas que você ganha vêm com pontos negativos. Daí tem o naipe Paiô, que são naipes com pontuação muito alta, que você não quer esse naipe Paiô, porque são pontuações altas que você vai fazer negativo. E tem o Papayô, que é um set de um naipe específico que é sorteado no começo da partida. E o que eu achei, não foi nem porque eu perdi, né? Vocês podem falar assim, isso daí é coisa de quem perdeu e não gostou. Não, realmente eu perdi, aliás eu tomei umas
Eu fui chorando pra casa em posição fetal. Acho que o recorde de pontos negativos desse jogo é meu. Mas o problema é que eu senti que ele é um jogo que ele não tem uma revirada. Quem começa a perder vai perder da ponta a outra. Reviravolta. Não tem uma reviravolta. A hora que você começa a perder, você perde uma na sequência da outra. Porque você começa na sequência e você começa, daí os outros jogadores não tem o naipe e você entra naquele looping de perda. Então eu achei isso muito ruim. Por causa dessa injustiça que o jogo faz. Ah, você tá dizendo que você perdeu porque foi injusto? Sim e não. É um pouco de choro, mas não, porque eu acho que teve uma outra hora que mudou. O pato da vez ali foi outra pessoa e ele passou pela mesma coisa que eu passei. Ele começou a perder e ele entrou nesse looping de perda na sequência. E geralmente assim, o último a jogar tem vantagens. Então, quem fez muito ponto bom ali, que conseguiu jogar muito bem, era quem estava do meu lado direito. Então, para você ver, eu estava no looping de perda e a pessoa da minha direita, que era o pé, né, que sempre ficava por último, ele estava sempre ganhando. Então, eu achei que a gente jogou mais de uma rodada, mais de uma partida, e em todas eu percebi esse padrão, não gostei, achei frustrante e vendi o meu lacrado por causa disso. Então, não gostaria de dar uma nova chance para ele por causa disso. Eu acho que a gente tem bastante jogo de vaza aqui em casa. Eu tenho uma coleçãozinha ali de jogos de vaza. E não precisei desse que eu não gostei, sabe? Não vou manter na coleção que eu não gostei, então passei pra frente. Não valeu a pena pra mim. Eu ia perguntar pra ele se ele não daria uma segunda chance, porque vai que essa sensação foi nesse grupo, né? De jogatina, mas aparentemente ele não quer dar, não quer dar essa chance, não. Se for pra jogar uma vaza, de novo, alguém propôs, vamos jogar um papaiô? Vamos jogar outra vaza? Tem tanta vaza, e ainda no DOF agora saiu mais um monte de jogo de vaza legal. Vamos jogar outras vazas, tem outras coisas aí pra gente jogar. Não precisa ficar jogando uma que alguém vai estar frustrado. Jogo de vaza não é um tipo de jogo favorito pra mim. Tem uns jogos de vaza que eu gosto muito, tipo a Tripulação, mas ouvindo ele falar não dá muito ânimo de querer conhecer, né? Pode ser. Eu daria a chance, talvez, se eu estivesse jogando num outro grupo, que aí para não ter tanta influência, mas só por esse... É questão da influência mesmo, só por ouvir esse discurso acalorado dele de hater do jogo. Não, me dá vontade. Você que acha que a gente só fala bem de jogo, a gente faz vídeo falando bem de jogo, dos jogos que a gente gosta. Os que a gente não gosta, a gente não mostra. Por isso que não teve vídeo do Papaiô aqui, porque a gente não gostou. A gente não gostou. E o seu último? O meu último jogo, ele é um jogo que eu já joguei muito, a gente, no caso, já jogou muito. Foi no mesmo grupinho de jogo que eu joguei o Race for the Galaxy. E o engraçado desse jogo é que fui eu que fui explicar, né? Eu não tenho esse hábito de explicar jogos, a não ser agora com Joga Mana. Ela tem um hábito assim, uma vez por mês ela passa o dia inteiro explicando o jogo no Joga Mana. Então, é o que eu estou falando. Eu não tenho tanto hábito de explicar jogos, mas agora eu tenho o Joga Mana. Só que ainda assim, no Joga Mana eu não explico jogos com tantas regras. Uhum. E esse jogo, especificamente, eu acho que ele tem muitas regrinhas. E aí, para quem não está habituado, é um pouco difícil de associar. Eu falei, né? O Paper Dungeons. Não falou. Não falei? É o Paper Dungeons. O jogo é o Paper Dungeons da MipoBR. Se não estou enganada, é do MipoBR. E ele é um jogo de papel e caneta de masmorra, né? Você vai invadir a masmorra e tal. E é um jogo muito legal. Só que tem essa pegada, pra mim, é um pouco difícil de relembrar. Fazia um tempo que eu não jogava esse jogo e de chegar e lembrar todas as regras, não lembrei, mas a maioria eu lembrei e eu achei isso ótimo. E consegui explicar para pessoas que não estão tão acostumadas com jogos com muitas regras. Vou dizer que essas pessoas não curtiram muito o jogo por isso, porque não estavam entendendo tanto a dinâmica em si. Mas quem tá acostumado curtiu? Mas quem tá acostumado curtiu muito e fez ponto assim, estourou de ponto. Que essas outras pessoas não estavam entendendo por que ela tinha feito tanto ponto assim. E inclusive eu olhava e falava, caraca, boa, eu podia ter feito isso.
É mais um jogo daqueles... Por que a gente não tem jogo desse vídeo? Né? Mas não tem? Não tem. Eu não acredito, eu achava que tinha. A gente também não tem jogo desse vídeo, não. Ah, que absurdo. A gente... Vamos ter que se retratá-lo, gente, porque esse jogo é muito bom. Não, a gente tem um vídeo recente aqui que eu falo dos melhores jogos de Rabiscar. E ele está no meu top 10 jogos de Rabiscar. Já tô dando spoiler, não vou dar spoiler da posição, quer saber, vai assistir. É um jogo que eu já tô um pouquinho cansado dele também, porque a gente já jogou muito, muito mesmo. Eu adoro esse jogo, a gente já jogou muito, então por que eu tô um pouquinho cansado dele, acho que até por isso que a gente não fez vídeo dele. Mas agora saindo da expansão, o que eu acho dele? Que ele carece um pouco de expansão, pra dar uma variedade do jogo, porque depois que você pega o jeito dele, ele tem um macetinho. Um pouco. Ele tem um macete ali pra você fazer mais ponto e de repente ganhar. E depois que você pega esse macete, ele acaba ficando um pouco repetitivo. Daí ele acaba dando uma saturada, assim, porque você vai fazer sempre do mesmo jeito. Por mais que ele tenha lá um setup variado, né, dos poderes e onde os monstros ficam dentro da masmorra, a sensação de jogo é a mesma. Então, o caminho que você vai fazer pra vitória é mais ou menos o mesmo, muda pouca coisa. Então, acho que ele carece da expansão pra dar um twist ali, uma coisa diferente. Então, eu acredito que com a expansão venha esse twist, e daí a gente volte a jogar mais ele, e de repente a gente faz aí um vídeo sobre esse jogo, agora com a expansão e já jogando com tudo, né? O jogo base com a expansão. Pode ser que vale a pena fazer isso. Beleza. Eu não lembro se eu falei alguma coisa depois, então... A câmera parou de gravar, a gente encerrou o vídeo inteiro, falou mais um monte aqui, a câmera parou de gravar. Então a gente tá regravando essa parte. Tá, faz parte. Faz parte, acontece nos melhores canais. E nos piores também, como é o nosso caso. Mas enfim, passamos a régua. Esses foram os nossos destaques do mês de maio. A gente tá falando de mês de maio já quase no fim de junho. Espero que o do mês de junho saia mais cedo, tá? Quando o mês de junho acabar, no caso. Também espero. E afinal, junho aí tem bastante coisa pra gente falar, porque teve DOF. A gente vai comentar aí nos destaques do mês de junho sobre o DOF, né? Muito legal. E comenta aí se vocês gostaram, só que a gente só vai falar dos destaques do mês de junho se esse vídeo for bem, né? Se você comentar, curtir, compartilhar, se tiver views, que a gente tá aqui pra fazer vídeo e vocês curtam também, né? Não adianta a gente ficar fazendo vídeo que não vai agradar a galera que tá assistindo. Exato. Então, dê engajamento pra esse vídeo aqui. E comentem se vocês gostam, já jogaram esses jogos, gostam, não gostam? Diz aí. Estão curiosos pra jogar uma coisa? E alguns desses jogos que a gente falou, né? E se vocês gostaram da Dai, manda aqui comigo de novo, fazer um tempo que ela não gravava. E a Mia também, né? A Mia também resolveu aparecer de novo. Fala oi, Mia. Oi, Mia. Bom, é isso, galera. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.